Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um privilégio que Deus nos dá de estarmos aqui juntos, assentados ao redor da palavra, tendo comunhão com a verdade da palavra. Somos predestinados para essa hora, estamos aqui para cumprir um propósito, para nos pôr ao lado da palavra, assim como aqueles valentes se colocaram ao lado de Davi, porque sabiam que Davi era o ungido e que ele tinha sido ungido como rei, e que ele estava vindo para reinar. Então aqueles homens que tinham a luz, a revelação do dia, se colocaram ao lado do seu rei, veja, e o defenderam, veja, deram a vida por ele. Eles eram aquelas pontas que estavam defendendo o rei, e o rei significa Jesus. Nós somos esses que estamos aqui posicionados. Veja, nós estamos defendendo o evangelho, defendendo essa mensagem, defendendo o rei, porque sabemos que ele está vindo para reinar no milênio. Agora mesmo ele está tomando sua posição, veja, com o livro de redenção na mão, fazendo suas reivindicações de redenção. Ele derramou seu sangue na cruz, pagou o preço, derramou seu sangue na terra, pagou o preço sobre a terra, pagou o preço pela Palestina, e vemos agora Israel passando por um tempo de angústia, mas todo aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, veja, esses que estão lá na Palestina agora pelejando, que estão invadindo a terra dos filisteus, veja, que estão indo lá para tomar posse daquela terra, libertar os reféns. Esses 144 mil dos que fazem parte desse grande exército que estão lá lutando, porque são 12 mil de cada tribo, esses não provarão a morte. Eles terão que voltar para a sua pátria, vitoriosos, porque eles têm que receber Moisés e Elias. Veja, eles então receberão o selo da promessa, porque eles têm a seu favor Miguel, que peleja por eles nesse tempo de angústia. Nós estamos vendo a profecia de Sofonias 2, Zacarias 9, Amós capítulo 1. Veja, aquela terra será totalmente devastada. Veja, porque esse é o tempo em que o filho de Abraão, que derramou seu sangue naquela terra, veio para fazer suas reclamações. Veja, aquela terra foi comprada, pertence à nação de Israel. Veja, ela é uma obra divina. Israel começou por um homem chamado Abraão, ficou no cativeiro por 400 anos, saiu de lá debaixo de uma mão forte, um profeta, um pilar de fogo, debaixo da nuvem, sinais e maravilhas. Veja, Moisés lhes dá as tábuas da lei, eles têm o Pentateuco. Veja, e assim que Moisés sai de cena, Deus levanta Josué, um tipo perfeito do Espírito Santo, agora liderado pelo capitão, o anjo do Senhor, Miguel. Veja, toma Canaã da mão dos filisteus, jebuseus e assim por diante, e estabelece cada tribo em sua terra. Aquela terra foi dada por herança. Veja, e todos aqueles que orarem pela paz de Jerusalém, os que amarem esse povo, têm promessas de prosperidade, de bênçãos espirituais, porque dali vieram os profetas, dali veio a Bíblia, dali vieram os salmos, dali vieram os reis, dali vieram os apóstolos, dali veio o Messias, dali veio o código de ética e moral que rege a sociedade do mundo todo, dali vieram princípios e valores. Foi através dessa nação que nós conhecemos a Deus. Essa que é a grande verdade. Então nós estamos vendo essas profecias e estamos agora, nós como igreja, nesse terceiro êxodo, de acordo com a profecia, e temos recebido esse poder vivificador nessa segunda cavalgada. Veja, essa segunda cavalgada é a voz. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa foi a mensagem, já está pregada. O mensageiro sai de cena, ficou a mensagem, ficou a voz. Veja, e por quase 40 anos, o Espírito não se moveu sobre esta palavra para abrir o nosso entendimento. Terminados 40 anos, veja, esses rumores sobre se era um profeta, se não era um profeta, o que era. Veja, 40 dias, houve rumores sobre o corpo de Jesus. Morreu, não morreu, ressuscitou, comeram e assim por diante. 40 dias, 40 anos. Não se sabia o certo o que era essa mensagem. Mas aquela voz que chamou João para subir em Apocalipse 4, essa voz tornou a falar em Apocalipse 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Essa voz é o Espírito Santo tomando a palavra
e falando aos nossos corações e vivificando os nossos corpos mortais. Veja, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. O livro que temos em nossas mãos não está fechado mais. Esteve durante as eras da igreja, mas em Apocalipse, veja, 10, o livro já está aberto. A abertura desses mistérios para trazer a revelação da palavra feita carne. Veja, porque a palavra tem que ser provada. E Deus tinha dois motivos para trazer a palavra em carne humana. Primeiro, para produzir fé. Segundo, para trazer a nova criação. Porque o que traz a nova criação é quando o eleito capta o mistério da palavra feita carne. De acordo com São João, capítulo 1. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Veja, olha, feitos filhos de Deus. Veja, esses filhos são trazidos em cena, são manifestados quando a palavra está encarnada. Veja, a exemplo da profecia de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Enquanto o profeta não estava encarnado e a voz saiu de sua boca, aquele corpo morto não pôde viver. Da mesma forma, o corpo de Jesus, o corpo, a igreja, veja, tem falado a palavra. Veja, da mão do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Veja, e ele disse-me: toma-o e come-o, e se fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Veja, e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho, e disse-me: toma-o e come-o, e fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Veja, e disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Veja, logo após a saída do profeta, agora, da igreja, depósito do livro, veja, através desse corpo vivo, é que a voz está saindo. Veja, a voz é a palavra. Minhas ovelhas ouvirão minha voz. Nós não temos a voz literal de Jesus, mas temos a palavra em cada idioma debaixo do céu. E dessa Bíblia preservada, guardada, velada por Deus, a verdade está soando. Veja, para cada tribo, nação e língua. Veja, essa chuva seródia que tem passado por cima dos muros e tem transbordado e tem chegado até a semente eleita. Ninguém pode segurar o Espírito Santo. Então esse poder vivificador tem vindo aqui no tempo do fim para vivificar nossos corpos mortais. É a era da águia, é a era em que Miguel, em Apocalipse 12, está pelejando pelos seus filhos, Israel. Veja, mas a igreja também está recebendo esse poder, essa voz para vivificar nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Veja, parágrafo 233 da mensagem do selo da Páscoa. Veja, o 232. Veja, o poder vivificador veio nesses últimos dias. Não virá, veio. A voz já está aqui. A voz que está vivificando nossos corpos mortais. É por isso que eu estou por agora no Arizona. Há muitas pessoas assentadas bem aqui. Estavam bem aqui em Fênix e me ouviram contar daqui dessa plataforma. Assim diz o Senhor. Veja, quantos recordam disso? Algo estava se preparando para acontecer. Veja, eu vi 7 anjos descer. Veja, esse é o profeta. Veja, em quem nós vamos acreditar? Vamos crer no profeta. Veja, a revista Life não publicou isso como um nevoeiro pairando por aqui, por mais ou menos 43 quilômetros de altura e 43 quilômetros de largura? Não estava lá Fred Soteman e esses outros? Jenny Norman, sentados lá atrás, estavam bem ali quando aqueles 7 anjos apareceram bem ali na colina? Veja, e se estremeceu a colina por milhas ao redor assim. E lá estavam 7 anjos, com uma espada de prata em sua mão. E dizia: vá para casa e abre esses 7 selos que são dados. Veja, e aqui estão eles. O verdadeiro mistério de casamento e divórcio. Veja, a semente da serpente e todas essas coisas que tem agitado por aí. É o assim diz o Senhor. A mensagem casamento e divórcio não se refere apenas
a vida matrimonial de um homem e de uma mulher. Refere-se ao repúdio do Espírito Santo sobre toda a era de Laodiceia. Veja, ele desceu em Mateus 25, ele veio para um casamento. E quando ele vem, ele encontra a porta fechada. Porque lá dentro estavam credos, dogmas, e ele foi colocado para fora de acordo com Apocalipse 3:20. Então ele a repudia. Casamento e divórcio é o mistério dos 7 selos, também como semente da serpente, também é o mistério dos 7 selos. Veja, para revelar Satanás na estrutura chamada igreja. Veja, o que é isso? Aquele poder vivificador vindo à igreja, fazendo com que ela se prepare para esta hora da qual estamos nos aproximando. O poder vivificador. Essa é a mensagem. Ajude-nos a receber isso. Veja, muitos não têm conseguido virar a foto para a direita e não estão olhando do ângulo certo. Veja, isso depende da atitude que você toma, se isso é para te fazer bem ou não. Veja, depende dos valores, depende da fé, depende dos sentimentos. Veja, você tem que crer nisso. Se você não crer nisso, não te fará nenhum pouquinho de bem. Por isso há tantos especuladores hoje, tentando desacreditar a experiência do profeta, tentando invalidar a verdade dessa mensagem, do testemunho que ele deu, de que ele estava lá quando os anjos desceram. Agora querem colocar aquilo, dar uma interpretação natural, científica, querem invalidar a mensagem, querem tentar provar que ele não estava lá. Irmão, é melhor você crer na mensagem. É como nos dias de Paulo, quando aquela luz o derrubou do cavalo e ele caiu no chão, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Anos depois, quando ele deu testemunho, ele contou: olha, havia muitos lá comigo. Alguns ouviram a voz, mas não viram a luz. Outros viram a luz, mas não ouviram a voz. Então, em quem que nós vamos crer? Em Paulo ou naqueles lá? A mesma coisa é hoje. Crer na mensagem. Veja, isso é o que está diante de nós nessa hora. Ou nós tomamos isso ou rejeitamos isso. Se nós não crermos, não vai nos fazer bem. Mas temos que ter a atitude correta. Nos aproximar disso com reverência, com atitude de seriedade, de fé dentro do nosso coração. E isso produzirá o poder vivificador nas nossas almas. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.